Bom, depois voltando aqui depois de um problema técnico, então a gente tinha parado aqui observando que o vetor U ele pertence a esse conjunto U, que é um subespaço. O vetor V pertence a esse subespaço. Então, se o vetor U pertence ao conjunto U, então ele pertence à união. Se o vetor V pertence ao conjunto W, então ele também pertence a essa união. Só que a soma dos dois dá o vetor 2 e 0, que observe que 2 e 0 nem pertence a U, nem pertence a V. Se não pertence nem a U nem a V, não pertence à união entre eles. Então aqui eu tenho dois subespaços, isoladamente subespaços, mas cuja união não é um subespaço. Por que, que ela não é um subespaço? Porque ela não é fechada para soma. E a gente sabe que os subespaços são fechados para soma, né? Dado a soma de dois elementos do subespaço, o valor da soma tem que estar no subespaço. Coisa que não ocorreu aí. Ok? Outro exemplo que a gente pode perceber é o seguinte: imagine o conjunto de pontos do R2 cuja abscissa é zero, e também um subconjunto do R2 cuja ordenada é zero. Ou seja, aqui eu tenho o eixo do Y, o eixo do X, né? Ambos, eles são subespaços do R2, isso é fácil de ver. E agora imagine que você toma um vetor U no conjunto W, digamos um zero. Agora você pega o V no conjunto U, digamos 0,1. Né, são meio que os vetores I e J, né, das direções lá do R2, e aí você pega e faz a soma entre eles. Né? Você faz aí U mais V, dá o vetor U 1, 1, que não pertence à união desses subespaços, porque na união desses subespaços aqui, seria o conjunto de pontos, né, ou de vetores do plano, tais que a coordenada x é zero ou a coordenada y é zero. Esse camarada aqui nem tem coordenada x nem coordenada y igual a zero. Então ele não pode estar na união entre esses dois camaradas. Então é bom observar esses dois exemplos aqui, que realmente nos garantem que a união entre subespaços não é necessariamente um subespaço. Então a interseção é, mas a união não necessariamente precisa ser. Bom, outra definição aqui é o que seria uma soma de subespaços. Então você imagina U e W subespaços de V, e agora você define U mais W, a soma de subespaços, como a soma, como o conjunto formado pelas somas U mais W, onde o Uzinho pertence ao conjunto U e o Wzinho pertence ao conjunto W. Então esse conjunto aqui é o conjunto formado por todas as possibilidades de soma entre elementos de U com elementos de W. Então tu pega um elemento de U, soma com um elemento de W, esse será um elemento do conjunto soma, o W. Então imagine o seguinte, imagine que tu pegue justamente o U, como sendo esse conjunto, x mais y igual a zero, bissetriz dos quadrantes pares, o W, x menos y igual a zero, bissetriz dos quadrantes ímpares. E agora a gente vai mostrar aqui que o R2, ou seja, todo o plano, nada mais é do que a soma dos elementos de U com os elementos de W, ou seja, das bissetrizes dos quadrantes pares com a bissetriz dos quadrantes ímpares. Né? Faz muito sentido, mas é bom a gente provar. Então imagine só, o X, o par XY, ele pode ser reescrito da seguinte forma: x menos y sobre 2, y menos x sobre 2, mais x mais y sobre 2, x mais y sobre 2. Né? Uma álgebrazinha rápida me garante que realmente a soma desse camarada com esse camarada dá isso daqui. Bom, então se eu pego um U pertencente ao R2, ou seja, um vetor U do tipo xy, a partir dele eu posso construir um vetor V, que pertence ao conjunto U, e também um vetor W, que pertence ao conjunto W, tal que o U é a soma de V com W. Bom, no caso, o U seria a bissetriz dos quadrantes pares. Se você observar, esse camarada aqui é x menos y. Esse camarada aqui é y menos x. Se você faz a soma desses dois sujeitos, a soma dá zero. Então ele está aqui no conjunto U. Agora, se eu pego aqui x mais y sobre 2
x mais y sobre 2, a diferença de um para o outro dá zero. Um menos o outro dá zero. Então, eles estão no conjunto W. Então, esse primeiro par ordenado aqui, ele seria um elemento de U, ao passo que esse segundo aqui seria um elemento de W. Então, um elemento arbitrário de U somado com um elemento arbitrário de W dá todos os elementos do R2. Então, eu posso aqui dizer que o R2, quanto conjunto de vetores, ele é a soma do subespaço U com o subespaço V, onde o subespaço U meio que representa os elementos que estão lá na bissetriz dos quadrantes ímpares, pares, enquanto o W pega o conjunto da bissetriz dos quadrantes ímpares. Ok? Isso do ponto de vista geométrico, claro. Bom, tem um teorema que nos diz que é o seguinte: U mais W, ele é sempre um subespaço de V. Então, se tu pega o U e o W subespaços de um espaço V, então a soma U mais W, como foi definido anteriormente, também será um subespaço. Então, a gente, de certa forma, aqui está criando condições de operar subespaços com a garantia que o resultado também será um subespaço. Então, com esse teorema, a gente já tem uma segunda forma de construir subespaços a partir de subespaços dados. Dados dois subespaços, a interseção entre eles é um subespaço, e agora a soma entre eles, definida daquela forma, também é um subespaço. Ok? Só a união que, por vezes, não tem essa garantia de ser subespaço. Além disso, este é o menor subespaço de V que contém cada um dos subespaços. Então, olha só, a soma U mais W, ela contém o U, ela contém o W, e ele é o menor conjunto que tem essa condição, que contém o subespaço U e que também contém o subespaço W. Então, se você encontrasse outro subespaço que também contivesse o U e também contivesse o W, então o U mais W também está nesse subespaço. Então, toda vez que você leva o U e o W para um determinado subespaço, de tabela você também está levando o subespaço mais W. Ou seja, onde cabe U e cabe W, também cabe U mais W. Então, esse camarada é o menor dentre os subespaços que tem essa característica. Né? Isso é, se o L é um subespaço de V, o L tem o U e o L tem o W, então o L também deve ter necessariamente U mais W. É essa ideia. Se em um lugar cabe U, nesse mesmo lugar cabe W, nesse lugar cabe U mais W, né? Do ponto de vista de conjuntos. Bom, aí a demonstração aqui você pega o U e o W, subespaços de V. Agora você pega aqui um determinado número real e dois elementos V1 e V2 que estejam na soma. Bom, se V1 e V2 estão na soma, eles foram obtidos pela soma de alguém de U com alguém de W. Então, o V1 foi provavelmente a soma de um certo U1 com W1, e o V, que o V2 que está na soma, veio de um certo U2 mais W2. Agora vamos ver se a soma de elementos da soma também está na soma. Então você pega aqui uma combinação linear do V1 e do V2, com aquele A pertencente aos reais que a gente adotou logo no início. Então V1 mais AV2 vai dar o seguinte: o V1 é U1 mais W1, o V2 é U2 mais W2, substituindo aqui e agrupando os camaradas de mesmo índice, aqui eu tenho ó, U1 mais A U2. Observe que, como ambos são U, então eles são um elemento do conjunto U ainda. Aqui W1 mais A W2. Como todos são W, esse camarada é um cara de W. E aí eu tenho um cara de U se somando com um cara de W. Um cara de U se somando com um cara de W é necessariamente um elemento do subespaço soma. Então, de fato, quando eu pego dois elementos isolados do subespaço soma, a soma deles ainda se encontra no subespaço soma. Pronto. Então, de fato, a soma de subespaços é um subespaço. Agora, para você provar que ele é o menor possível, basta você supor por absurdo que existia um menor do que ele que contivesse os subespaços indicados. Então, para mostrar aqui que o U e o W são tais que U mais W
é o menor subespaço que os contém, aqui você toma um L, também um subespaço de V, que contém o U e o W. Bom, sendo isso, para todos os U pertencente a U e W pertencente em W, o U e W tem que pertencer a L. Bom, se o U e o W, veja só, eu estou supondo que o L possui o U e possui o W. Então, se eu pego um elemento isolado de U, ele está em L. Se eu pego um elemento isolado de W, também está em L. Mas como L é um subespaço, dados dois elementos nele, a soma também está nele. Então, se o Uzinho e o Wzinho estão em L, então a soma dos dois também tem que estar em L, para quaisquer valores arbitrários, de U e W. Como para quaisquer valores de U e quaisquer valores de W, a soma U mais W está em L, significa que o conjunto gerado por todas as somas entre U e W também vão estar em L. Só que o subespaço gerado por todas as possíveis somas de U com W é justamente o subespaço soma U mais W. E como conjunto, ele não pertence. Ele está contido em L. Então, se o L possui U e possui W, como conjuntos, possui todos os elementos de U e todos os elementos de W, portanto, possui todas as somas possíveis entre U e W, e se ele possui todas as somas possíveis entre U e W, ele possui o subespaço soma como um todo. Então, se você supõe que o L tem as mesmas características de contingência de U mais W, então o próprio U mais W está contido nele. Bom, vamos definir agora o que nós chamamos de soma direta. Então, se você tem U e W subespaços de V, você diz que V é uma soma direta de U e W se isso daqui acontecer. A gente chama de soma direta esse sinal de mais com um círculo, né? Esse símbolozinho aqui será o símbolo de soma direta. E eu digo então que o espaço V é uma soma direta de dois subespaços se o V é a soma de U com W, como foi definido anteriormente, e a única interseção entre os dois subespaços é o zero. Isso daqui é óbvio, porque se U e W são subespaços, eles têm que ter o elemento neutro. E o elemento neutro é um só, eles não podem ter elementos neutros distintos. Então, obviamente, a interseção entre eles tem que dar o elemento neutro, no mínimo. A questão é que, para a soma ser direta, a única coisa que eles têm em comum é o zero. Então, de certa forma, você tenta um manejo, está tentando aí em algum sentido, entender o espaço V como sendo a soma de dois caras distintos, pelo menos a princípio, que só tem um cara em comum, que é o único cara que eles são obrigados a ter, que é o zero. Então é como se você quisesse gerar um espaço a partir de outros dois, bem distintos, bem diferentes um do outro, que tem como única coisa em comum o zero. Então essa é a ideia. Né? É tentar encontrar dois subespaços que meio que dividam o meu espaço. Então, por exemplo, eu tenho um R2. Será que eu consigo extrair a partir do R2 dois subespaços que dividam o R2 com características bem e que a única característica comum dos dois seja a origem, seja o elemento neutro, o zero? Então tu tem aqui o U como sendo a bissetriz dos quadrantes pares, novamente, o W como sendo a bissetriz dos quadrantes ímpares. E agora você observa o seguinte: a gente já provou anteriormente que, de fato, o R2 ele é a soma de U com W. Isso daqui a gente já tinha feito anteriormente. Então, a primeira condição foi satisfeita. De fato, o seu espaço pode ser obtido como a soma de dois subespaços. Para que essa soma seja considerada uma soma direta, de certa forma, uma separação desse espaço em dois subespaços, é necessário que a única coisa em comum desses dois subespaços seja a origem. E, de fato, a bissetriz dos quadrantes pares e a bissetriz dos quadrantes ímpares só têm em comum a origem, que é onde essas duas retas se cruzam. Então, de fato, aqui,
a interseção entre o subespaço U e o subespaço W é a origem. Ocorrendo isso, então você diz que o R2 é uma soma direta do U com o W, onde o U é o conjunto da bissetriz dos quadrantes pares e o W a bissetriz dos quadrantes ímpares. Então, de certa forma, essas duas retas conseguem meio que dividir o espaço, bem dividido, dado que a única interseção, a única coisa em comum entre elas seja a origem. Bom, esse teorema aqui, ele me dá, de certa forma, uma condição necessária e suficiente para que eu tenha a garantia que uma soma entre dois subespaços é direta. Então, se eu tenho o V, um espaço vetorial, o IW, subespaços de V, então eu tenho o seguinte resultado. O V, ele será expresso como soma direta de U e W, se e somente se, para todo vetor Vzinho em V, existem únicos Uzinho em U e Wzinho em W, tal que o V se escreva como soma de U e W. Ou seja, quando tu olha para um elemento do V, só existe um elemento do conjunto U e um elemento do conjunto W que somados conseguem reproduzi-lo. Então, se eu pego aqui o vetor V no conjunto V, aí olho lá para o U e para o W, quem é que eu posso escolher? Aí eu só posso escolher um elemento do U, um elemento do W. Esses elementos eles são únicos. São os únicos cuja soma é capaz de gerar o V. E, reciprocamente, dados dois elementos, se cada elemento que eu vá criar só pode ser criado por dois elementos exclusivos, então, ao realizar todas as somas possíveis, todos os elementos obtidos serão capazes de recriar todo o espaço. Ok? Então, é isso que esse teorema nos quer dizer. Então, a prova é a seguinte: se você aqui está supondo que o V é a soma direta de U com W, então duas coisas ocorrem. Primeiro, que o V é a soma de U com W, a soma simples, definida elemento a elemento, e a única coisa que U e W têm em comum é a origem. Sendo assim, existe o V obtido por relação de U e de um V únicos. Aqui, põe aqui, além do U, existe também tem a característica de somados da V. Então, nessa minha hipótese aqui, arbitrária, né, eu estou supondo que o V pode ser a soma de U com W e também pode ser a soma de U' com W'. Bom, bom, né, pela reflexividade, V é igual a V. Por um lado, V é U mais W, por outro lado, ele é U' mais W'. Né? Somando o simétrico de U' e o simétrico de W', então eu tenho que U menos U' é igual a W menos W. Né? E reescrevendo esse termo aqui, então U menos U' é igual a menos W menos W'. Bom, como U e U' são elementos de U, a diferença entre eles também é um elemento de U. Como W e W' são elementos de W, então a diferença entre eles está em W. Ok? Bom, então U menos U' está na interseção. W menos W' também tá na interseção. Ok? Porque se eu estou no U, eu estou na interseção. Só que aqui, como esse elemento de U está dando um elemento de W, então eles são elementos da interseção. Então, o U menos U' está na interseção, o W menos W' está na interseção. Entretanto, a única coisa que tem na interseção é o zero. Então, se U menos U' está na interseção, então ele é zero. Se ele é zero, é porque o U e o U' são o mesmo elemento. Se W menos W' está na interseção e a interseção é zero, então o W tem que ser igual a W'. Ou seja, se eu suponho que U' e W' também geram V, na verdade o U' é o próprio U
e o W' é o próprio W. Então, basta que você tome um representante naquele conjunto. Então, o U e o W, quando existem, eles são únicos. Ok? Então, isso é bacana. É uma condição necessária e suficiente para que uma soma de subespaços seja uma soma direta, ou seja, recrie o espaço como um todo, é que a soma seja única. Única no sentido que basta que você pegue um representante em cada um dos subespaços e eles geram o elemento lá que você procura. E qualquer outro elemento que também assim o fizesse é o próprio elemento. Né? Bom, vamos provar aqui que o R3 ele é a soma direta de U e W, onde o U é esse conjunto, o conjunto de todos os x, y, z pertencentes ao R3, tal que x igual a y igual a zero, que é um plano, né? E o conjunto W do x, y, z pertencente ao R3, de tal que x mais y mais é igual a zero. Isso daqui também é um plano, né? É um plano que contém a origem e que é perpendicular ao vetor 1, 1, 1. Esse cara x igual a y igual a zero, né? Então o z dele é arbitrário, então era um plano também que passa pelo que não passa pela origem, passa pela origem de fato, e que é paralelo ao plano xy. Bom, vamos primeiro testar a interseção. Bom, se eu pego um elemento de U, ele tem x e y igual a zero. Se eu jogo x e y igual a zero aqui, eu vou tirar que o z é zero. Então, o único elemento da interseção entre U e W é o zero. Isso já é um bom sinal. Então, a única coisa comum entre esses dois subespaços é a origem. Agora eu devo provar que qualquer xyz do R3 pode ser obtido como uma soma de um elemento de U com um elemento de W. Então, se eu pego aqui x, y e z, que é um arbitrário de R3, eu posso escrevê-lo da seguinte forma: 0, 0, x mais y mais z, já que todo cara em U tem que ter as duas primeiras coordenadas zero. Então, esse cara é de U, porque as duas primeiras coordenadas dele são zero. E esse outro camarada aqui que eu pego é o x, y menos x menos y. Por quê? Eu escolhi esse cara. Porque para ser um elemento de W, a soma das três coordenadas tem que dar zero. Então, se eu fixo uma como sendo x, já que aqui não tem nada e eu preciso ter x, então aqui tem que ser x. Como aqui nesse primeiro tem nada e o arbitrário é y, então esse cara tem que ser y. E como a soma das três coordenadas do cara tem que dar zero, basta eu tomar o simétrico de cada uma das coordenadas anteriores. Então, de fato, eu tenho x, y menos y, então isso é um elemento de W. Então, esse elemento arbitrário de R3 pode ser obtido como a soma de um elemento arbitrário de U com um elemento arbitrário de V. Portanto, o R3 é uma soma simples de U com V. Além de ser uma soma simples de U com V, a gente viu que a única interseção entre eles é a origem. Portanto, de fato, o R3 ele vai ser uma soma direta entre U e W, pois qualquer elemento arbitrário do R3 é a soma de um elemento arbitrário de U com um elemento arbitrário de W, e a única coisa em comum entre eles é o zero. Ok. Agora a gente pode provar que o R3 ele é a soma simples de U com W, mas não necessariamente a soma direta entre U e W, quando U e W agora tem essa característica aqui. Né? O U é o conjunto de todos os caras cujo x é igual a zero, e o W é o conjunto de todos os caras do R3 cujo y é zero. Então a gente pode provar que isso daqui é uma soma simples, entretanto não é uma soma direta. Se não é soma direta, uma das duas coisas falhou. Ou os elementos arbitrários não conseguem se gerar como soma, ou então a interseção como neles não é apenas a origem. Né? Se a gente fosse pensar em transformação linear, o núcleo não seria trivial. Bom, para a gente provar que isso daqui é uma soma simples, observe aqui, ó, se o x é zero, então eu estou no plano YZ. Se aqui o y é zero, eu estaria no plano XZ, né, os planos lá do R3. Então, se eu pego um elemento arbitrário do R3,
XYZ, você pega esse cara aqui arbitrário do R3, então eu posso escrever como sendo 0xy, o x sendo 0, então eu estou no conjunto U, somado com x0z. Como y é 0, eu estou no W. E aí, de fato, quando eu pego esse par e somo com esse, dá xyz, então dá um elemento arbitrário do R3. Então, um elemento arbitrário do R3 é a soma de um elemento arbitrário de U com um elemento arbitrário de W. Portanto, isso daqui me dá realmente uma soma simples. Então, o R3 é uma soma simples dos planos YZ e XZ. Bom, só que a interseção entre eles não é vazia. Motivo: se tu pega um ponto dessa forma, 00Z, o 00Z com Z diferente de zero, claro, se fosse 000, ia estar na interseção porque é a origem. Agora, se tu pega o 00Z com Z diferente de zero, tipo 001, 00π, 00-8, ele também está na interseção. Por que, que ele está na interseção? Porque a interseção entre U e W seriam todos os pontos que tem x igual a zero e y igual a zero. Esse cara tem, ó, x igual a zero, y igual a zero. E não é só a origem que tem essa característica. O 001, 00π, 00e, 00-12, todos esses camaradas estão na interseção. Então essa interseção não é trivial. Ela não tem somente a origem. Ela tem todos os pontos que estão tão somente sobre o eixo do Z. Então esse cara é todo o eixo do Z. Portanto, essa soma do R3 é uma soma simples, entretanto não é uma soma direta. Bom, para não ficar falando só de R2, R3, etc e tal, vamos provar que o conjunto das matrizes quadradas de ordem n, né, as matrizes n por n maior ou igual a 1, claro, é a soma direta de U e W, onde o U é um conjunto de matrizes no qual a transposta é igual a ela, ou seja, é o subespaço das matrizes simétricas, e o W é o subespaço das matrizes antissimétricas, né? Que a transposta da matriz é a sua simétrica, né? O seu oposto aditivo. Então, para provar isso daqui, sejam o e W esses subespaços das matrizes simétricas e antissimétricas. E se eu tomo uma matriz C qualquer, ela pode ser obtida dessa forma aqui, ó, como essa soma de C mais CT sobre 2 mais C menos CT sobre 2. Bom, como é que eu tenho essa garantia aqui? Bom, primeiro que menos C, aliás, C com C dá 2C, dividido por 2 daria C, e CT sobre 2 menos CT sobre 2 daria zero, então isso de fato é C. Agora, como é que eu tenho a garantia que esse cara aqui está em U e esse cara aqui está em W? Bom, se esse cara aqui, C mais C transposto sobre 2, ele está no U, porque se eu pego aqui, ó, C mais C sobre 2 dá C. Só que para aqui dar C mais C, a C transposta tinha que ser a própria C. E se a transposta da própria matriz, então ela é simétrica. Então ela estaria no conjunto U. Então esse primeiro camarada está no conjunto U. Já aqui, para que essa mais essa também desse C, então a menos CT tinha que dar C. Mas para menos CT dar C, ela teria que ser antissimétrica. Então isso daqui está no conjunto das antissimétricas. Então, dada uma matriz qualquer quadrada de ordem n por n, então eu posso obtê-la como a soma de uma matriz simétrica por uma matriz antissimétrica. Então, um elemento arbitrário C pode ser obtido por um elemento arbitrário simétrico com um elemento genérico antissimétrico. E aí, como é que seria a interseção entre esses dois subespaços?
seria procurar quem são as matrizes que são simétricas e antissimétricas simultaneamente. E a gente sabe que a única matriz que é simétrica e antissimétrica simultaneamente é a matriz nula, já que a transposta da nula é nula e a transposta da nula também pode ser menos nula. Não faz diferença nenhuma quando a matriz tem todos os elementos igual a zero. Portanto, o M é a soma das simétricas com as antissimétricas e a única simétrica e antissimétrica simultaneamente é a nula. Portanto, isso daqui é uma soma direta. Ok? Bom, imagine que tu tem agora um conjunto chamado P de todas as matrizes, perdão, de todas as funções que f de menos x é igual a f de x, que nós chamamos de funções pares. E agora tem aqui um conjunto I, também de funções, só que agora que menos f de menos x é a f de x, ou seja, é o conjunto das funções ímpares. Então vamos provar que qualquer função é a soma direta de uma função par com uma função ímpar. Então, se você observa uma função, dado uma função, você consegue criar ou escolher no conjunto uma função par e uma função ímpar, cuja soma daquela função que você tem. Ok? Isso é interessante, né? Na verdade, isso é interessante porque você começa a imaginar que os conjuntos maiores, os subespaços maiores, subespaços de matrizes, subespaços de funções, o R2, o R3, eles podem ser, de certa forma, separados com características bem disjuntas, exceto pela interseção na origem. Então, eu consigo separar o R2 pelas bissetrizes pares e ímpares, eu consigo separar o R3 por dois planos, eu consigo separar o espaço das matrizes pela característica simétrica e antissimétrica, que aí eu já posso dar uma ideia de operador e fazer isso ganhar uma perspectiva de transformações lineares bem forte, né, até mesmo por conta dos autovalores e autovalores associados, e aí a matriz simétrica eu já consigo visualizar o teorema espectral, então eu já consigo uma série de entradas em outras possibilidades, e agora aqui eu pego o conjunto das funções e imagino que eu consigo separá-las entre funções pares e funções ímpares. Por mais que existam funções que nem são pares, nem são ímpares, por exemplo, a função logarítmica, ela nem é par nem é ímpar. A função exponencial nem é par nem é ímpar. Então, tem muitas funções aí que nem são pares nem são ímpares. X ao cubo menos x ao quadrado nem é par nem é ímpar. Mas, dada uma função que nem é par nem é ímpar, por exemplo, ela pode ser gerada pela soma de uma par com uma ímpar. Então, a gente sabe que a soma de pares é par, a soma de ímpares é ímpares, isso no contexto das funções. Mas, dado uma função que nem é par nem é ímpar, ela pode ser obtida pela soma de uma par com uma ímpar. Uma forma bem bacana de você entender isso daqui. Bom, eu sempre gosto de ir primeiro pela interseção. Então, quem são as funções que são pares e ímpares ao mesmo tempo? Bom, a única função que é par e ímpar simultaneamente é a função nula. É a única função que conserva valores ao passo que inverte valores. Porque para ela conservar e inverter é a mesma coisa, porque ela é nula em todos os pontos. Então, nessa perspectiva aqui, a única função que é par e ímpar simultaneamente é a função nula. Agora imagine que tu pegue uma função arbitrária, f de x, que não necessariamente é par nem é ímpar. Na aula passada, não a passada, mas acho que anterior a ela, a gente provou que, dada uma função qualquer, eu consigo escrevê-la como a soma de uma função par com uma função ímpar. Então, é aquela mesma ideia da transposta que a gente usou. Se isso daqui fosse para dar f, f mais f dá 2f, dividido por 2 daria f. Só que para f de menos x da f de x, ela teria que ser par. Portanto, isso daqui é um elemento das funções pares. Da mesma forma, para que essa mais essa dividido por 2 desse f de x, então a menos f de menos x tinha que ser a própria f de x. Para isso, ela teria que ser ímpar. Então, esse elemento aqui é um elemento arbitrário das funções ímpares. Então, dada uma função arbitrária do conjunto de funções,
ela é a soma de uma arbitrária função par com uma arbitrária função ímpar. Então, isso daqui já me dá uma soma direta entre elas. Uma soma simples, perdão. Então, uma função qualquer é a soma de uma função par com uma função ímpar. E como a única função par ímpar simultânea é a função identicamente nula, então, de fato, isso daqui é uma soma direta. Por quê? É uma soma simples, dados os elementos arbitrários de cada um dos subespaços, e a única interseção entre eles é o zero. No caso, o zero desse conjunto seria a função identicamente nula. Ok? Então percebam como é interessante você conseguir dividir subespaços. Dividir espaços com uma soma de subespaços quase disjuntos, né? Ou seja, os caras que têm como única interseção o zero, porque, enfim, todo subespaço tem que ter. Vamos fazer mais uma divisão aqui, e a gente pode dar uma parada. Como é que eu faço aqui uma divisão do conjunto dos polinômios? Então, imagine que você tem o P2R, que a gente definiu nas aulas anteriores como sendo o conjunto de todos os polinômios de grau 2. Ou seja, todos os polinômios que são do tipo A2x ao quadrado mais A1x mais A0. Os polinômios do segundo grau, né? Normais. Bom, eu posso provar que o conjunto dos polinômios de grau 2 é a soma direta do conjunto dos polinômios constantes com o conjunto dos polinômios de grau 1 com o conjunto dos polinômios de grau 2 que tem apenas o x quadrado como termo. Então, de certa forma, o que eu estou lhe dizendo é que para gerar um polinômio de grau 2, você pode pegar um monômio de grau 2, um monômio de grau 1, um monômio de grau 0, né? Independente. Isso é extremamente óbvio quando você pensa na estrutura algébrica da coisa. Mas como aqui eu estou falando de subespaços vetoriais, em que cada polinômio tem um comportamento vetorial, é atrelado àquela série de 7 condições, né? Então eu posso pegar o conjunto, o espaço vetorial de todos os polinômios de grau 2 e, de certa forma, dividi-los em 3 pedacinhos. Né? Uma coisa bem assim. Tá aqui, aí eu posso cortar assim. Seria uma coisa assim. Você vem aqui, corta um pedacinho aqui. Pronto. Algo mais ou menos assim. Aqui seriam os polinômios constantes, aqui seriam os polinômios de grau 1, e aqui seriam os polinômios de grau 2 que tem apenas x ao quadrado. E esse camaradinho aqui seria o zero, o único ponto onde esses camaradas se encontram. Então, eu consigo encontrar todos os polinômios de grau 2 pegando um camarada de cá, um camarada de cá e um camarada de cá. Aí, ao fazer essa soma, eu posso encontrar todo e qualquer polinômio de grau 2. Isso aqui é bem bacana. Bom, o 0, o 1 e o 2, como dados aqui, né? O U0 são os polinômios constantes. O 1 são os polinômios de primeiro grau, do tipo A1x. E o 2 são os parabólicos livres, né? As parábolas que passam pela origem aqui, só tem o termo x2, né? O quadrático simples. Bom, então se eu pego um polinômio qualquer, um certo p de grau 2, ele se escreve, obviamente, da forma a0 mais a1x elevado a 1 mais a2 x elevado a 2. É claro que o a0 é constante com relação a x, então ele pertence ao U1. O A1x pertence ao U2, de forma isolada, e o A2x2 pertence a U3, a U2. Então, como são elementos arbitrários de cada um, gerando um elemento arbitrário dos polinômios de grau 2, então qualquer polinômio de grau 2 é a soma simples de um polinômio constante. Não, aqui os índices estão errados, viu? É, o 0, o 1 e o 2. E o único elemento que pode ser considerado constante de primeiro grau e de segundo grau nesse constante, nesse contexto, é quando o A0 fosse igual ao A1, que fosse igual ao A2, que fossem zero. Então, o único polinômio que pode ser considerado aqui constante, grau 1 e grau 2, simultaneamente, ou seja, pertencendo a essa interseção, é o polinômio identicamente nulo.
né? Porque ele é zero, ao mesmo tempo ele é zero vezes x, e ao mesmo tempo ele é zero vezes x ao quadrado. Então, nessa configuração, ele tanto está no u0 como constante, ele 0x ele está no u1, e ele 0x2 está no u2. Então ele está na interseção. E ele é o único. Bom, se a interseção é única e pode ser escrito de forma arbitrária, como soma, então, de fato, eu tenho as características de uma soma direta. Ok? Então, com isso, a gente dá uma paradinha aqui por hoje. E aí, na próxima aula, a gente vai trabalhar aqui um pouco com a ideia de base, dimensão, dependência e independência linear para esses espaços e subespaços, bases e vetores, elementos aí a serem estudados nesses espaços vetoriais. Ok? Então, agradeço a todos e até a próxima.